Shabbat Shalom, queridos irmãos da comunidade Yahushua, mais um Shabbat muito especial. Portanto, que o Eterno venha iluminar o seu conhecimento, o seu entendimento, trazer luz, né, a tudo aquilo que está em escuro, que venha abençoar a sua família de forma abundante, tá bom? Que o Eterno vos abençoe grandemente neste Shabbat. A nossa shiur de hoje vai tratar sobre o selo de Yah. Você foi selado com o selo de Yah? Qual é o selo de Yah segundo a comunidade Yahushua? Nós respeitamos todas as outras denominações, os entendimentos que eles têm, mas nós temos a nossa própria doutrina, as nossas próprias, os nossos, na verdade, próprios estudos referente ao selo de Yah. E nós vamos tratar hoje com vocês esse tema muito especial aqui na comunidade Yahushua. Um selo, ele é muito importante. Na antiguidade, todos os decretos promulgados por um rei, por um monarca, ele tinha um selo. Isso era muito importante. Por quê? Porque um documento sem um selo, ele não tinha validade nenhuma. Então, para que aquele documento, né, aquele decreto, ele virasse uma lei, ele deveria constar o selo do governante. O mais interessante de tudo, né, é que se fosse um decreto sem o selo, ele não tinha validade. Uma vez que tinha o selo, esse decreto tinha validade, né? E o selo, ele tinha 3 elementos principais. E quais são então esses elementos? O primeiro elemento que continha no selo, né, para que esse selo, na verdade, tinha validade, era o nome do legislador, do monarca ou do rei, né, daquele que estava no poder, ok? E também tinha que ter ali o título do legislador, do governador ou do rei. Então, tinha que ter o título dele também, além do nome, o título, tá? E também deveria estar nesse selo, né, o domínio sobre qual ele governava. Por exemplo, qual era o reinado, né? Se fosse nos dias de hoje, qual é a cidade, o estado ou o país que ele governa, deveria conter isso no selo, que hoje, na verdade, é uma assinatura, um carimbo, tá? Então, esses 3 elementos, eles deveriam estar em concordância com o nome, com o título e qual é a região, né, que ele governava. E o selo, ele era lançado em todo o início, tá, de um reinado. Ok? Então, trocava-se toda vez que trocava ali o reinado. E se o selo ficasse muito velho, eles quebravam, porque para não ter o risco de pessoas roubarem ali o selo e promulgarem documentos como se fossem legisladores, reis, monarcas. Então o selo era quebrado e era feito um selo novo, tá? Para que selasse então os documentos ali oficiais, né? Então todo selo tornava aquele documento um documento poderoso, tá bom? E o que eu queria, o que nós, a comunidade, queremos trazer com isso? Que o monarca do universo, o rei de todo o universo, o nosso YHW, o nosso Yah todo-poderoso, ele também tem um selo. E isso está descrito nas Escrituras. Isso é muito importante e muito interessante. Muito pouco trabalhado também pelas religiões. Ok? Então, o monarca do universo, o rei de todo o universo, o príncipe da paz, o rei, bendito seja ele, Baruch Hashem, nós temos que entender que ele tem o próprio selo. Certo? Ele tem o próprio selo dele. E este selo, assim como os selos, né, dos monarcas terrenos, né, ele é também encontrado em sua lei. Na lei do Eterno está dizendo que ele tem um selo. Na verdade, isso faz parte da sua lei. A lei divina que governa todos os seres inteligentes do universo é a lei dos 10 mandamentos. Isso que é interessante, os 4 primeiros mandamentos abrangem a responsabilidade do homem para com o seu Criador. E os 6 últimos governam as ações dos homens para com os seus semelhantes. Então, os 4 primeiros mandamentos é a sua relação com o Todo-Poderoso, com o Rei de todo o universo, com o Criador. Isso é muito importante a gente destacar aqui. E isso aqui que nós estamos trazendo para vocês não é conhecimento adventista, pois nós não somos adventistas,
nem Testemunha de Jeová, nem Assembleiano, nem Presbiteriano. Nós não temos nada a ver com isso. Nós temos a nossa raiz hebraica, judaica, nós restauramos aquilo que nós achamos que deveria ser restaurado, pois isso também é bíblico, certo? Os 4 primeiros mandamentos é o nosso relacionamento com o nosso Criador, o nosso Rei, certo? E de todos os mandamentos, olha isso, apenas o 4º mandamento contém o nome, título e autoridade do grande legislador. Olha que interessante, voltando lá atrás no começo, eu disse a vocês que um selo na antiguidade ele tinha que ter esses 3 aspectos, os 3 elementos. Era o nome do legislador, né, o título do legislador e a área com que o legislador ele governava, tá certo? Então isso é muito interessante. E de todos os mandamentos, a gente sabe que apenas o 4º mandamento traz o nome, o título e a autoridade do legislador. Isso é muito fantástico, né? Olha o que diz em Êxodos, capítulo 20, versículo do 8 ao 11. Diz o seguinte: lembre-se do dia de Shabat, para mantê-lo sagrado. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o Shabat de Yah, o teu Elohim. Nele não farás trabalho algum, tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, a tua serva, nem o teu gado, nem o teu estrangeiro, que está dentro de tuas portas, porque em 6 dias o Eterno fez os céus e a terra, o mar e tudo o que nele há. E descansou no 7º dia. Por isso, Yah abençoou o dia de Shabat e o santificou. Olha que espetacular esse versículo, né? Assim, o 4º mandamento é em si o selo de Yah, porque contém os 3 elementos necessários para todos os selos. Mais um, ele também tem uma data. Olha que fantástico. Qual é o nome? Yahweh. Isso está lá no 4º mandamento, a gente vai trabalhar isso. O título, Elohim. A autoridade e domínio, céus, terra, mar e tudo o que nele há. Isso aqui está descrito no selo, amados. Isso aqui está descrito no Shabat, onde diz o Shabat, ali em Êxodos capítulo 20, do verso 8 ao 11. Vai trazer para vocês o título, o nome e a autoridade e domínio. Onde ele dominava, onde ele domina o nosso Eterno. Céus, terra, mar e tudo o que neles há. Isso é fantástico. E também tem uma data, o dia 7, o 7º dia. Essa era a data na Terra, logo após a criação. Olha que fantástico. Então, se você tem o selo de Yah, você vai chegar até o verdadeiro Shabat. Porque o selo é o Shabat. Ah, mas isso é visão de adventista. Não, eles descobriram isso também, mas continuam guardando o Shabat equivocado. Eles guardam o Shabat gregoriano, do Papa Gregório. Eles não guardam o Shabat lunisolar, que é o Shabat bíblico. E não adianta vir com essa historinha que, mas mudaram os tempos. Isso aí está em Daniel capítulo 9, onde diz que cuidarão com que mude os tempos e a lei, o calendário e a lei, e aí está. Vamos continuar. O fato de que o próprio Shabat é o selo de Yah é muito significativo e ele deixou isso bem claro desde o início. Olha que interessante. Ele o estabeleceu, separou, tornou-o santo e logo no dia seguinte, após ter criado Adão, ele então o presenteou. Fantástico, né? Veja Gênesis, capítulo do 1, aí versículo 26 ao 31, e também capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, vai dizer o seguinte: e ele lhes disse, o Shabat foi feito para o homem, e não o homem para o Shabat. Está em Marcos, capítulo 2, versículo 27. Aí diz aqui, e de todos os mandamentos, o 4º mandamento é o mais popular. Olha só, Satã, ou Satanás, sempre soube que contém o selo do Altíssimo. Desde os tempos imemoriais, usando várias estratégias e raciocínios, ele fez o máximo para levar as pessoas a quebrar ou a ignorar esse poderoso mandamento. Tá?
Prevendo tudo isso, não é de admirar que Yah tenha feito dele o único mandamento, começando com: lembre-se do dia de Shabat, para mantê-lo santo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é o Shabat de Yah. Nele não farás trabalho algum, tu, nem teu filho, nem a tua filha, teu servo, nem tua serva, nem o teu gado, nem o teu estrangeiro, tá? Que é aqueles pessoas que eram estrangeiros que estavam morando ali com eles, em Israel, né? Que está dentro das tuas portas. Não deve trabalhar no Shabat, tá? Hoje, 2 razões mais comuns pelas quais as pessoas quebram o 4º mandamento. Olha só qual que é a estratégia utilizada por essas pessoas para quebrarem o 4º mandamento, né? Olha o que eles dizem. Dizem que Jesus ressuscitou no domingo. Então devemos adorar naquele dia em homenagem à ressurreição. Olha isso. Esta razão ignora o fato de que todos os apóstolos e todos os primeiros cristãos guardaram o Shabat do 7º dia durante séculos após a ressurreição e ascensão do Salvador. Isso eu provo e já provei para vocês na Escritura. Inclusive no sepultamento de Yahushua, Maria e Miriam só pôde ir ao sepulcro após o Shabat amanhecendo o dia. Então eles guardaram o Shabat mesmo após, né, a morte de Yahushua. Então dizer isso é uma blasfêmia, isso aí é uma piada, né? Então a gente sabe que usar esse argumento de que Jesus, né, ressuscitou no domingo, que deve adorar no domingo, isso é uma piada. Isso é uma piada, né? O sábado, eles utilizam isso também, dizendo que o sábado foi pregado na cruz e não é mais vinculativo, ou seja, não precisa mais guardar o Shabat. Eles utilizam esse versículo, dizendo que o Shabat foi pregado na cruz. Esse texto, na verdade, essa ideologia, né? O fato é que o 4º mandamento é, e como sempre foi, o selo do Criador. Yah não muda, ele diz de si mesmo: eu sou Yah e não mudo. É só você ler lá em Malaquias capítulo 3, versículo 6. Seria muito mais consistente para os monarcas terrestres mudarem suas próprias leis do que para o imutável deixar de lado sua própria lei perfeita. O Eterno não muda, né? Alguns adoram, alguns, na verdade, que adoram no sábado, rejeitam o sábado lunisolar, porque, olha o que eles dizem: tudo o que Deus exige é que você adore no 7º dia de qualquer calendário que a sociedade esteja usando. Este raciocínio também é inconsistente, porque se é importante adorar em um dia específico, ou seja, o 7º, então é importante que o calendário que se usa para controlar até o 7º dia seja o calendário bíblico. Porque, amados, a gente tem que entender o que? A antiguidade, né, lá no Egito, eles adoravam o sol, adoravam a lua, então eles acreditavam que os astros haviam criado o universo. O Eterno, na sua eterna sabedoria, instituiu o sábado para que as pessoas largassem essa idolatria, porque era um povo idólatra. Então o Eterno diz: olha, eu criei os céus e a terra e tudo que neles há em 6 dias, no 7º eu descansei. O 7º dia é o dia da guarda, para que vocês lembrem que eu, o Eterno, ele está dizendo, eu, o Eterno, criei os céus e a terra. Isso era para tirar aquela blasfêmia, toda aquela idolatria daquele povo achar que os astros que tinham criado o universo, e não foi. Foi o eterno Criador. Por isso que quando a pessoa guardava o Shabat, ele estava dizendo para todos os outros: eu estou fazendo um memorial da criação, para dizer a todos que o eterno Criador descansou nesse dia, porque nos outros 6 dias ele criou o universo. Olha que fantástico. Então, essa história de que o sábado foi abolido, isso é uma piada. Não existe isso. O selo de Yah é eterno. Nós fomos selados. E eles dizem que esse selo é o Espírito Santo, falar em língua, aquela língua enrolada, aquela coisa toda. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico, né? Então vamos lá. Como o selo oficial de Yah, o sábado tem 3 funções. Ele protege, ele fortalece e ele também é um sinal do quê? De lealdade. O selo, ele protege até mesmo os alimentos. Quando um alimento ele vem para a rede de supermercado, ele precisa ter um selo de garantia que aquele produto está lacrado.
E para que esse selo? Esse selo é de proteção para que o alimento não entre ali impurezas. Olha que fantástico. Até as coisas mundanas nos mostram que o selo ele é muito importante. Certo? Então, quando algo é selado, ele protege aquilo que foi selado. Né? Uma mulher que elanta comida, né, tem protegido a comida no pote. E quando ela processa os potes, né, em água fervente para que as tampas fechem bem, aí provavelmente eles selam aquilo ou com uma fita, né, para não entrar ali impurezas, oxigênio. Né? Aí ele diz aqui, ó, quando Herodes selou o túmulo de Yahushua, foi supostamente com o propósito de proteger o corpo do Salvador para que os seus discípulos não pudessem ir lá e tirá-lo, ou roubar o seu corpo, né, e alegar que ele havia ressuscitado. Qualquer coisa que seja sob um selo fica assim protegido. Então, Herodes tentou proteger o corpo. Então, o selo, aquela pedra que eles colocavam no túmulo, era um selo para que não mexessem no túmulo. Então, o selo ele traz essa conotação também de proteção. Tá? Aqueles que honram o seu Criador e adoram-o em seu santo Shabat, também estão sob sua proteção. E esta proteção divina é muito real. Ela se estende a todos os que santificam o dia de Shabat. Tá? E Satã, Satanás, está muito ciente de que todos os que adoram o verdadeiro Shabat estão sob a proteção deste selo divino. Ele odeia esse fato. Ok? Quando ele acusa Jó de servir Iá para propósitos egoístas, Satanás reclamou e disse, Jó teme, Jó teme Elohim por não, aí ele diz aqui, ó, não fizeste uma cerca ao redor dele, e ao redor de sua casa, e ao redor de tudo o que ele tem por todos os lados. Aí tá, isso aí vocês vão ler lá em Jó capítulo 1, versículo 9 ao 10. Tá? Ou seja, a lei sagrada fornece uma cerca viva, um muro de proteção ao redor de todos aqueles que obedecem essa lei. Aqueles que vivem a obediência estão sobre o selo de Iá, portanto, sobre a sua proteção direta. Iá tem o seu próprio dia, amados, de adoração, assim como eles fazem aqui no Brasil, é dia da Senhora Aparecida, do santo não sei o que, do santo tarará, todos em um dia específico. Eles não mudam esse dia. Quando é o dia tal, do mês tal, eles fazem a adoração deles. E o calendário do Eterno eles mudaram. Tiraram a adoração, talvez por influência de Satã, sei lá. Isso aí é muito perigoso para quem crê no Eterno. Porque o Eterno tem o seu próprio dia, que é o selo de Iá. Amados, esse foi a parte 1. Vamos tentar na parte da tarde agora no Shabat trazer para vocês a parte 2, né, do selo de Iá. Você pode até não concordar com tudo que nós dissemos aqui, mesmo sendo da comunidade. Algumas pessoas têm pensamentos diferentes. Mas se vocês forem estudar profundamente, tá, vocês vão entender que o Eterno determinou esse dia e não é um dia qualquer. Os discípulos guardaram o Shabat. O apóstolo Paulo, mesmo após a morte e crucifixão, ele nem andou com Yahushua. Ele foi discípulo depois que Yahushua partiu e apareceu para ele ali, né, com uma luz muito forte que a ponto de o cegar. Então Yahushua apareceu a Paulo, ele não andou, né, com Yahushua, Shaul. Então nós temos que entender que Shaul guardava o Shabat mesmo depois da crucifixão. O Shabat é um dia muito especial, ok? Então, e aqui na comunidade nós preservamos essas raízes, porque a Escritura diz mesmo que naquele dia nós saberíamos o nome, que ia vir restauração de todas as coisas, que o Eterno iria enviar Elias, né, essa unção de Eliahu, para que o povo do Eterno tivesse essa restauração, esse conhecimento da plena verdade que foi oculta. Shalom, shalom, queridos, que o Eterno vos abençoe. Eu sou o irmão Augusto da comunidade Yahushua. Para vocês que estão nos procurando através do site com perguntas, nós não respondemos, por quê? São pessoas de outras religiões, que vêm aqui como turistas e querem fazer 300 mil perguntas, nós não vamos responder nenhuma, nós não temos essa obrigação, querido. Se você se identificou com os nossos estudos,
temos mais de 220 vídeos no YouTube do nosso canal para você assistir, tirar suas dúvidas. Então, antes de perguntar, assista os vídeos. Tem 220 vídeos, duvido. Temos aí seguidores de mais de 5, 6 anos que sequer assistiu metade dos vídeos. Então, amados, shalom, shalom, que o Eterno vos abençoe grandemente, em nome de Yahushua, e até a próxima shiur. Shabbat, shalom a todos vocês.